Comprecar TV sempre com as principais avaliações para vocês. Hoje a gente trouxe aqui a picape Fiat Toro, já bastante conhecida do mercado brasileiro. Mas essa Toro aqui tem algumas peculiaridades. Nós trazemos aqui a versão Freedom, que é equipada com o motor 2.4 litros Tiger Shark. Esse motor flex tem a potência mais elevada em relação ao 1.8 e-torque. Então esse motor vai de 174 cavalos na gasolina até 186 cavalos no etanol. Outro diferencial dessa picape aqui é o exclusivo câmbio automático de 9 marchas fornecido pela ZF. Aliás, é o mesmo câmbio que equipa a Toro Diesel Vulcano. Vamos conhecer todos os detalhes desse carro nesse vídeo. Não podemos esquecer que a Fiat Toro é uma picape intermediária. O que seria isso? É uma picape que fica acima das picapes derivadas de automóvel, como por exemplo a Volkswagen Saveiro ou a própria Fiat Strada. Mas a Fiat Toro, em tamanho, fica abaixo das picapes médias, que são aquelas picapes que usam a construção de cabine sobre chassi, a exemplo da S10 ou da Hilux. Agora, na prática, ela acaba concorrendo justamente com as picapes médias. Isso por quê? Porque quando a gente olha o preço da Toro, no caso dessa versão aqui, que parte de aproximadamente R$ 99 mil, o nível de potência do motor, que também fica bem acima da potência oferecida pela Duster Oroch, ou ainda os itens tecnológicos que essa picape oferece, como por exemplo a transmissão automática de 9 marchas, as concorrentes acabam sendo as picapes médias, mas isso mercadologicamente falando. De resto, a Toro tem uma série de peculiaridades que a gente precisa explorar bastante de perto para entender como funciona a estratégia da Fiat. Uma exclusividade da Toro em relação a todas as picapes vendidas no Brasil é a forma como a gente tem a abertura aqui atrás. Em vez de uma tampa que se abre de cima para baixo, a gente tem uma tampa bipartida que se abre de lado. Isso mesmo, então você consegue fazer a abertura lateral de metade da tampa e a outra metade também segue o mesmo princípio, com abertura lateral. A vantagem disso é que, primeiro, a tampa nunca desaba quando você vai abrir essa tampa. Segundo, as tampas são bem leves para serem movimentadas lateralmente. E terceiro, o espaço que ela ocupa é um espaço um pouquinho menor. Então, se você está em um lugar relativamente apertado, você consegue abrir somente um lado sem ter que abrir o outro para ter acesso à caçamba. Essa versão Freedom 2.4 já vem de fábrica com a capota marítima, o que é muito interessante, uma vez que você pode guardar objetos na caçamba e utilizá-la como, por exemplo, um porta-malas. Quando a gente fala de utilidade, a Toro não faz feio, afinal são aproximadamente 21 centímetros de altura em relação ao solo. O único, porém, do carro é o ângulo de entrada, que é de apenas 26 graus. Então, quando a gente olha para as concorrentes, tanto mercadológicas quanto a concorrente, que em teoria é a concorrente dela, que é a Duster Oroch, esse ângulo de 26 graus é um dos menores. Porém, quando a gente olha para o ângulo de saída da Toro, esse ângulo de saída é um dos maiores, inclusive em relação às suas concorrentes. Um ângulo de 28 graus para você conseguir sair de obstáculos sem raspar a parte traseira. O principal diferencial, evidentemente, desta versão é justamente o motor 2.4 litros Multi-Air. Aliás, esse aqui é o Multi-Air 2, porque ele tem uma evolução em relação àquele motor 2.0 litros Tiger Shark, que equipa, por exemplo, o Jeep Compass. Além da cilindrada maior, obviamente, né? Nós estamos falando aqui de um 2.4 frente ao 2.0 que equipa o Jeep Compass. Ele também tem essa tecnologia Multi-Air 2 que, entre outras coisas, possui, por exemplo, duplo comando variável, tanto para admissão quanto exaustão. Além disso, estamos falando de um motor muito potente. Por quê? São 174 cavalos na gasolina que chegam até 186 cavalos no etanol, ou seja, temos potência aqui maior, por exemplo, que da picape Hilux Flex,
que tem um motor de potência muito menor, com apenas 163 cavalos no etanol. Vamos conhecer um pouquinho da Toro 2.4 aqui por dentro. Já de cara aqui na porta a gente tem simples toque para abertura e fechamento de todos os vidros. Além disso, junto do controle elétrico dos espelhos laterais, a gente tem um modo de rebatimento dos espelhos. O banco do motorista conta com ajuste de altura, bem como o ajuste do encosto. O interior é forrado em couro. O volante do motorista, ajuste de altura e profundidade, e ainda temos, por exemplo, o controle de intensidade do painel. A oferta de porta-objetos é interessante pelo carro. Então você tem, por exemplo, aqui um porta-latas, mais um pequeno porta-objetos acima do porta-luvas. O porta-luvas é bastante generoso, espaço aqui não falta. Aliás, uma bolsa de mulher cabe aqui dentro. Temos ainda aqui um bom espaço aqui no porta-objetos central, aqui entre os bancos. Outro porta-objetos muito interessante é esse aqui, ó, que fica embaixo do assento do passageiro. Muito útil para você não deixar o objeto à vista quando você deixa o carro estacionado na rua. Então, no que diz respeito ao interior da Toro, esse interior realmente é muito bom. Essa versão aqui está equipada com ar-condicionado digital de dupla zona. Lembrando que isso aqui é um opcional da Fiat Toro. Na parte de trás, a Toro também agrada bastante. Então aqui na porta a gente tem aqui os porta-objetos tradicionais, inclusive esse aqui do puxador da porta, que também acaba servindo como um porta-objeto. O banco traseiro possui 3 lugares, suficientes para acomodar 3 adultos. Além disso, são cinto de 3 pontas em todas as posições, inclusive com encostos de cabeça individual. Detalhe importante que quando a Toro traz a central multimídia, ela traz uma segunda porta USB, que é essa daqui. Então, além da porta USB lá da frente, tem mais essa, que serve para você colocar um pendrive e reproduzir música na central, ou ainda usar para recarregar um celular. Além disso, você também tem aqui a tomadinha 12 volts. A parte central do banco, você pode usar ainda como um descansa-braço. Descansa-braço esse que você ainda tem aqui um pequeno porta-objetos, cabe, por exemplo, uma carteira, e ainda você tem aqui, por exemplo, 2 porta-latas ou porta-copos. O acabamento não é tão sofisticado assim, mas o recurso funciona e tem a sua utilidade. Aqui por dentro a gente percebe que a Toro é bastante completa. Primeiramente, a gente tem aqui um computador de bordo realmente completo e com uma enormidade de funções. Todas elas acessadas aqui pelas teclas cursoras que ficam ao lado esquerdo do volante. Então a gente tem, por exemplo, aqui um velocímetro digital. Além disso, a gente pode aqui ver qual é a velocidade limite programada no limitador de velocidade. A gente tem um segundo menu com informações do veículo. Então você tem a pressão dos pneus, por exemplo. Você tem horas do motor ligado. Você tem a temperatura do óleo, temperatura da transmissão do câmbio, quantos quilômetros faltam para revisão e ainda a tensão da bateria. Descendo mais um menu, a gente tem as funções do computador de bordo, onde a gente encontra autonomia e, por exemplo, médias parciais A e B. A gente ainda tem, por exemplo, as configurações do áudio, mensagens do carro, caso o carro tenha alguma anomalia, configurações diversas do veículo, que a gente pode configurar, por exemplo, a tela, podemos configurar outras funções como acendimento de faróis, entre outras coisas aqui. Então, como vocês podem ver, o computador de bordo da Toro é um dos mais completos do segmento. Além disso, a gente tem um volante multifuncional bastante completo também, inclusive com botões aqui na parte traseira, onde você consegue interagir com a função de, por exemplo, de áudio, volume e estações. E esses botões ficam dos 2 lados do volante. Então, o volante é bem completo. Destaque aqui para a central multimídia. E por que a central multimídia? A central multimídia tem um primeiro problema, que a tela dela é realmente muito pequena. Então vocês podem ver aqui, ó, estamos comparando com o celular J5, que é um celular bastante padrão aí do mercado. O J5 tem uma tela maior do que a central multimídia. Então, a Fiat realmente precisava pensar em melhorar o tamanho da tela. Mas tirando o problema do tamanho da tela, a gente tem aqui um software de navegação realmente completo. Esse software fornecido pela TomTom tem uma série de funções. Vou mostrar aqui para vocês algumas dessas funções. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, ó,
Na parte de configurações, a gente pode, por exemplo, fazer um menu personalizado. Podemos ter aqui destinos favoritos, configurar cores. Podemos ainda fazer configurações de segurança, exibição de tela, cores do mapa, a gente pode trocar o símbolo do automóvel, a gente pode mudar também. A gente pode atualizar o mapa aqui, ó, pelo pendrive, então você não precisa levar na concessionária. Você pode descarregar o mapa atualizado e atualizar aqui pelo pendrive. Podemos fazer a edição no mapa. Se o mapa está errado, você pode entrar e fazer edições no mapa. Outra coisa interessante aqui são as configurações avançadas. A gente pode configurar uma série de funções, como, por exemplo, o GPS exibir o número da casa antes do nome da rua, se a gente quer o nome da rua, as ruas próximas. Então, como vocês podem ver, esse GPS aqui, ele é realmente muito completo. Aliás, a TomTom merece os parabéns nesse sentido, que ela faz um sistema bastante fácil do usuário mexer. Mas ainda existem mais coisas. Por exemplo, ó, esse GPS ele traz os radares de velocidades na memória. Tá vendo aqui, ó? E você ainda pode fazer a comunicação de um radar novo. Então você pode incluir um radar assim como você faz no Waze e ainda fazer diversas comunicações aqui dos alertas. Então, o software da TomTom é considerado um dos melhores softwares de navegação. Por quê? Por causa de toda essa flexibilidade. Além disso, você também tem a central com todas as funções necessárias. Então você tem o acesso ao rádio, acesso à mídia, no caso, se você tiver um celular pareado por Bluetooth, ou ainda você pode usar mídias conectadas nas entradas USB, tanto na dianteira quanto na traseira, que são duas entradas USB. Você tem a conectividade aqui com telefone, que você pode parear os telefones, e você ainda pode desligar a tela da central para você dirigir à noite sem reflexo. Então, como vocês podem ver, apesar do tamanho pequenininho da tela, algo que precisa ser pensado rapidamente pela Fiat, a central tem diversas funções. A gente ainda tem aqui no console principal a função Sport, que é uma das exclusividades aqui da Toro. Temos também o programa de estabilidade eletrônico com o controle de tração e ainda o botão do Start-Stop para você poder desligar o sistema caso você não queira que o motor desligue em paradas rápidas. O ar-condicionado digital Bisone, como já foi dito, ele é um opcional. Tá? Você precisa comprar um pacote de opcionais para ter esse ar digital. No caso, o nosso carro aqui que nós estamos testando está equipado com isso. Outro equipamento que também é opcional é o espelho autocrômico com a função de escurecimento automático, e aí ele já traz aqui atrás junto o sensor de chuva, bem como o sistema de iluminação automática do farol. Então o acendimento automático do farol, você também é uma das coisas que vem junto. Então, como vocês podem ver, o interior da Toro é bastante funcional. O único, porém, também aqui, ó, é esse porta-objetos que tem aqui em cima, que não serve para muita coisa. Isso porque, como as bordas deles são bem inclinadas, qualquer coisa que você colocar aqui, se você colocar um celular, por exemplo, e frear o carro, o celular vai cair lá para frente do para-brisa. Se você acelerar muito, cai para cá. Então, a Fiat poderia fazer um porta-objetos aqui em cima, muito mais funcional, com beiradas mais pronunciadas e até mesmo, digamos assim, um tapetinho de borracha para as coisas que você colocar aí não ficarem produzindo barulho. Então, existe o porta-objetos, mas ele não tem muita função por conta desse design que não é muito feliz. De resto, a gente só tem elogios à ergonomia aqui do interior da Toro, que é muito boa, e o mapa de GPS, que também é bastante completo com uma série de funções. Vamos conhecer um pouquinho mais o carro em ação. Chave tipo canivete, partida. Uma coisa que a gente gosta bastante nesse carro aqui é a ergonomia ao volante, né? Então a gente tem aqui a regulagem de altura e profundidade do volante, que permite um ajuste muito bom. Além disso, o banco também tem regulagem manual de altura. De certa forma, a gente tem uma ergonomia realmente muito boa aqui nesse carro, né? O câmbio é o de 9 marchas e a gente conta com os pedal shifts atrás do volante, um conforto a mais. O volante multifuncional é bastante completo mesmo. Então vamos ver como é que o carro é em ação. Colocando aqui o drive, a primeira coisa que a gente já nota é que o carro mal saiu, ele já passa para a segunda marcha. Então a primeira marcha não chega nem até 20 km por hora.
a gente está aqui andando a 30 km por hora, o carro já está em terceira marcha. Tudo isso para tentar economizar o máximo possível de combustível. Outra coisa que agrada bastante na Toro é a sua capacidade de enfrentar adversidades, ou seja, lombadas, valetas, buracos, depressões, sonorizadores. A picape realmente tira de letra. Então assim, se você não é um motorista muito atento a esse tipo de obstáculo, você não precisa se preocupar muito, porque a Toro vai conseguir superar isso com muita facilidade. Agora nós estamos aqui, por exemplo, a 30 km por hora e o câmbio já está em quarta marcha. Então vocês vejam que a sensação de dirigir esse câmbio de 9 marchas se aproxima muito daqueles câmbios de tecnologia CVT. Quase sempre o giro fica bastante baixo e isso diminui, entre outras coisas, a vibração e o ruído interno no carro. Aliás, temos que elogiar o isolamento acústico da Toro, que também é muito bom. Afinal de contas, a gente sabe que a Toro, diferente da maioria das outras picapes, ela é montada com uma estrutura de monobloco, que é a estrutura derivada inclusive do Jeep Renegade. A maioria das outras picapes, no caso, praticamente todas as picapes médias, utiliza a montagem de chassi, cabine sobre chassi, e isso aumenta, por exemplo, a aspereza do veículo, porque duas partes montadas produzem mais, digamos assim, ruídos e vibrações, enquanto você tem um carro com monobloco, né, uma estrutura única, além do carro ficar mais confortável, o nível de ruído muda bastante também. Então, isso tudo faz da Toro uma picape muito gostosa de ser dirigida, principalmente pela suavidade de conjunto e pela construção, que é bastante moderna. Vamos fazer um testezinho aqui num sonorizador para vocês verem como a Toro realmente é bastante silenciosa. Eu vou tentar passar numa velocidade de uns 40 por hora no sonorizador para a gente ver como ele reduz bem o ruído. Então vamos lá, pessoal. Chegamos aqui aos 40. Bom, a gente quase não sente o sonorizador na Toro. E isso é mérito da suspensão. Por quê? A Toro tem praticamente uma suspensão de automóvel. Diferente da maioria das picapes também, que tem um eixo rígido na traseira, a suspensão traseira da Toro é uma suspensão multilink totalmente independente, exatamente como acontece nos melhores sedãs médios dessa categoria de produto. Então a gente está dirigindo uma picape que, na prática, no que diz respeito à suspensão, é como se nós estivéssemos dirigindo um sedã médio. O nível de conforto é realmente elogiável. Vamos ver como é que é a Toro 2.4 agora na estrada. Detalhe interessante que a gente está parado aqui, o sistema de start-stop está acionado. Curiosidade é que com o sistema acionado, o motor está desligado, né? Se a gente colocar o câmbio em neutro, ele automaticamente liga o carro. Isso para quê? Para você não esquecer que o motor está ligado. Agora, no caso aqui o motor já está ligado, vamos colocar em drive e vamos ver como é que é a Toro na estrada. O câmbio de 9 marchas, quando a gente faz uma aceleração um pouco mais interessante, a gente percebe que realmente o conjunto de motor e câmbio é bem interessante mesmo. Isso porque esse motor 2.4, que tem a tecnologia Multi-Air 2, ele é digamos assim, um degrau acima do motor 2.0 Tiger Shark, que equipa o Jeep Compass. Só que aqui, como foi dito, ele tem a tecnologia Multi-Air 2, que é aí uma evolução para você ter variação do comando de admissão e escape do motor. Além disso, o motor tem uma potência bem interessante. Ele vai de 174 cavalos na gasolina a 186 no etanol. Isso deixa a Toro muito longe ali da principal concorrente que ela vai ter na categoria de picapes médias, que é a Duster Oroch, que tem potência muito mais baixa. Aliás, essa potência coloca a Toro em nível de pé de igualdade com as picapes médias. No caso, ela tem mais potência, por exemplo, que a Hilux Flex, que tem apenas 163 cavalos.
Agora, a Toro acaba tendo um pouquinho menos de potência que a S10, que tem 206 cavalos. De qualquer forma, o conjunto é muito bom. Isso porque esse câmbio de 9 marchas, mais esse motor 2.4, leva a Toro de 0 a 100 em apenas 9.9 segundos. E a velocidade máxima é a maior da categoria. E isso mesmo quando a gente compara com S10 e Hilux, porque a Toro vai a 200 km por hora de velocidade máxima, enquanto as picapes médias têm velocidades máximas que vão variar aí de 169 até mais ou menos 179 km por hora. Então, a gente pode perceber que o conjunto de powertrain da Toro é realmente elogiável, tanto na picape intermediária, né, que no caso seria a Duster Oroch, e a Toro deixa essa concorrente muito para trás, não só pela potência do motor, mas pelo câmbio ZF de 9 marchas, que no caso da concorrente é um câmbio bastante obsoleto de 4 marchas, e também consegue ser superior às picapes médias, no caso a Hilux e S10, que trazem câmbios automáticos de 6 marchas. Andando a aproximadamente 110 km por hora, é que a gente consegue ver todo o valor do câmbio de 9 marchas. A gente está aqui, por exemplo, agora em 9ª marcha. E a 110 km por hora, a rotação é pouca coisa superior a 1.500 giros. Agora, no momento que você pega um pequeno aclive, que é o caso que a gente vai pegar aqui na estrada, rapidamente o carro percebe a perda de velocidade e já desce para a 8ª marcha. Detalhe interessante, você nem sente essa passagem de marcha, e mesmo em 8ª marcha, o giro continua sendo baixo. A gente está com giro aqui na casa de 2.000 giros. Se você pisar um pouquinho mais no acelerador, ele vai buscar a 7ª. Ainda assim, continuamos com giro baixo, abaixo de 2.500 rotações por minuto. Então, essa quantidade enorme de marchas deixa o carro extremamente suave na condução. Você realmente não sente a passagem das marchas, e isso ajuda na economia de combustível. Agora, o fator da economia de combustível na Toro, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. O carro, no caso a Toro, a 2.4, recebe etiqueta A no Inmetro. Em relação à classificação geral, ela leva uma etiqueta C. Econômica, ela não é. Isso porque, quando a gente está no etanol, segundo o Inmetro, na cidade, esse carro faz 5,9 km por litro no etanol. Na estrada são apenas 7,4 km por litro no etanol. Na gasolina sobe um pouco, são 8,5 e 10,6 respectivamente. Agora, por que o consumo da Toro parece um tanto quanto elevado? Porque o peso dela é relativamente alto. A Toro pesa 1.700 quilos aproximadamente. Se a gente olhar para a concorrente mais próxima, isso por tamanho, se a gente olhar para a Duster Oroch, a Duster Oroch pesa menos de 1.400 quilos. Então você veja que a Toro é bem mais pesada. E quando a gente olha para as picapes médias de verdade, que no caso é S10 e Hilux, o peso dessas picapes está aí na casa de 1.800 quilos. Então você veja, a Toro pesa praticamente o mesmo das picapes médias. Isso porque, como a Toro tem essa construção em monobloco, o monobloco é bastante resistente para o caso de colisões. Não é por acaso que o primo irmão da Toro, que no caso é o Jeep Renegade, que dá a base de construção para a Toro, é um carro que recebe 5 estrelas de proteção no Latin Cap para adultos e 4 estrelas de proteção no Latin Cap para crianças. Vamos fazer aqui um teste de retomada de velocidade. Eu estou a 70 km por hora na estrada, em 6ª marcha. Então eu vou tentar aqui buscar o mais rápido possível a velocidade de 120, que é o que a rodovia permite. Então vamos lá. Acelerando tudo, de 6ª marcha o câmbio já pula para a 3ª. Vai até o limite de giro e agora nós estamos em 4ª e já atingimos a velocidade de 120 km por hora. Então vocês vejam que o câmbio ZF de 9 marchas, além de tudo, é muito eficiente nas reduções. Então você consegue vir de uma 6ª para uma 3ª
sem aquela, digamos assim, aquele gap, aquela lentidão na passagem de marcha. O câmbio realmente funciona muito bem e é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores no mercado brasileiro. Não é por acaso que esse câmbio equipa modelos como, por exemplo, carros da Land Rover. Agora a gente vai fazer um testezinho aqui de aceleração de 0 a 100 com a Toro. Detalhe interessante que esse motor, especificamente essa versão da Toro, a gente tem a opção aqui do botãozinho Sport, que muda o comportamento aí de acelerador e também de trocas de marcha. Esse botão Sport é exclusivo da versão 2.4. A gente não tem a função Sport no câmbio, a gente tem o Pedal Shift, que a gente pode colocar a alavanca para a esquerda e interagir tanto via alavanca de câmbio como os Pedal Shifts no volante, mas a gente não tem a programação Sport no câmbio, a gente só tem esse botãozinho no painel. Então vamos lá, eu vou desligar aqui o Start Stop, vou estolar o carro. O que é isso? A gente vai pisar no freio e acelerar simultaneamente para deixar o motor com o máximo de torque e vamos acelerar até 100 km por hora para ver como é que a Toro se comporta. Então vamos lá. O giro fica preso aqui em 2,5 e saímos. Primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha, já estamos a 100 km por hora. Como vocês podem ver, realmente a picape Toro é bastante rápida no que diz respeito a desempenho. Ela não vai decepcionar quem está procurando uma picape que realmente entregue um desempenho convincente. Outro equipamento muito útil aqui na Toro 2.4 é o sistema de controle de cruzeiro. E por que eu digo sistema? Porque geralmente os carros possuem apenas o controle de cruzeiro padrão, que é aquele que você vai para a estrada, seta uma velocidade e ele mantém o carro nessa velocidade. Esse carro tem isso, é esse botãozinho aqui no painel. Então você aperta o botão, ele vai ativar o controle de cruzeiro e com as teclas mais e menos você vai definir a velocidade que você quer. Então esse aqui é o controle de cruzeiro padrão. Além desse controle de cruzeiro, o carro também tem o limitador de velocidade. O que é esse botão? Esse é outro botão aqui embaixo no volante, que quando você aperta ele, você define uma velocidade máxima. Então, por exemplo, eu vou limitar o carro aqui em 110 km por hora. O carro está limitado. Você acelerando o carro, que é o que nós estamos fazendo agora, o carro, ó, eu continuo com o pé embaixo no acelerador, só que o carro já parou de acelerar. Isso porque o carro está limitado em 110 km por hora. Esse limitador é muito útil para você usar em vias de velocidade controlada, até mesmo dentro da cidade. Então você tem cidades aí que tem velocidades de 70, 90, 60, dependendo da via. Você programa esse limitador e você consegue dirigir o carro normalmente. Então você pode frear o carro, reduzir a velocidade, até mesmo parar num sinal. E aí na hora que você vai acelerar tudo de novo, que é o que nós estamos fazendo agora, ó, mais uma vez o carro chega até a velocidade de 110 km por hora e não passa. E ele vai funcionar isso independente da velocidade que você programar dentro da cidade. Então isso aqui é muito útil, principalmente quando você dirige num trânsito de pare e anda. Isso porque o controle de cruzeiro tradicional, ele seta a velocidade, mas toda vez que você pisa no freio, ele cancela o sistema. Aí você tem que reestabelecer a velocidade através do botão Res que tem aqui no volante. Já o controle de limitador de velocidade, você pode sempre frear e acelerar o carro, até mesmo parar, que a programação de velocidade máxima vai continuar ativa no veículo sem qualquer problema. Detalhe interessante que quando você está com o limitador de velocidade ativado, existe uma forma de desativar ele. Então funciona assim: você acelera até a velocidade pré-estabelecida. No caso aqui a gente setou uma nova velocidade de 100 km por hora. O carro não está passando dessa velocidade. Você tem duas formas de desabilitar o sistema: ou você aperta um botão aqui no volante, ou ainda você faz a operação de kickdown. O que é isso? Você pisa tudo no acelerador. E geralmente o acelerador tem um degrauzinho, que quando você chega nesse degrau, o acelerador para, mas se você forçar um pouco o pé, ele vai passar desse estágio. E nessa situação, que é o que nós vamos fazer agora, ó, estamos antes desse degrau do kickdown. Eu vou dar o kickdown. Pronto, o carro conseguiu ultrapassar a velocidade,
foi exibida uma mensagem no painel que a velocidade foi ultrapassada, o sistema continua ativo, ou seja, se você reduzir para baixo da velocidade limite que você tinha programado, o sistema volta a funcionar normalmente sem você ter que programar novamente o sistema. Para que existe essa função? Para uma situação de emergência. Imagine que você precisa fazer uma ultrapassagem, alguma coisa assim, e o limitador está acionado. Então, por uma questão de segurança, o sistema é desabilitado. Claro que a suspensão da Toro aguenta também situações mais difíceis. Vamos fazer um teste aqui em uma pista ruim. Primeiro vamos fazer um teste de saltar a lombada. Eu estou aqui a 60 km por hora, temos uma lombada. A picape passa a lombada como se ela não existisse. Agora nós vamos pegar aqui uma região relativamente esburacada, piso ruim também, para vocês verem como a Toro se sai muito bem nesse tipo de situação. Ou seja, a picape consegue tirar de letra essas adversidades, isso tudo sem perder o conforto interno. Um dos poréns da Toro é justamente a sua manobrabilidade. Isso porque ela é uma picape intermediária, mas ela tem praticamente o diâmetro de giro das picapes médias. Se a gente comparar ela com a sua principal concorrente, que é a Duster Oroch, a Duster Oroch manobra muito melhor. O diâmetro de giro da Duster Oroch é de 10,7 metros. Na Toro é 12,2. Esse espaço necessário é praticamente o mesmo usado pelas picapes Hilux e S10. Ou seja, para a gente fazer uma manobra de, digamos assim, U-turn, que é a manobra que a gente faz para fazer uma volta na rua, que é o que nós vamos fazer agora, nós estamos aqui numa rua, a gente tem que fazer várias vezes a manobra. Então vamos lá, virando todo o volante, a gente não consegue, por exemplo, fazer uma volta rápida. Olha só, precisamos virar de novo o carro aqui, usando obviamente o auxílio da câmera de ré com o sensor de estacionamento, e mais uma vez virando tudo para conseguir voltar na rua. Então a manobrabilidade da picape é um pouco reduzida por conta desse diâmetro de giro muito grande. Como vocês viram, a picape Fiat Toro Freedom com o motor 2.4 Tiger Shark é bem interessante. Ela oferece nível de potência e utilidade comparável às picapes médias, mas ela entrega mais conforto e mais tecnologia e mais performance. Evidentemente, ela fica muito longe da picape intermediária Duster Oroch, até por uma questão de preço. O preço inicial dessa picape aqui é de aproximadamente R$ 99 mil. Além disso, existe um pacote de equipamentos que você pode comprar para ela, que inclui uma série de coisas, como por exemplo, a central multimídia, as rodas de 17 polegadas, entre outros equipamentos que estão disponíveis, como por exemplo, o ar-condicionado digital, entre vários outros. Nesse caso, esse pacote aí tem um preço de aproximadamente R$ 8.900. Assim, a picape Toro acaba chegando aí fácil na casa dos 110 mil. Barata ela não é, mas se você está procurando uma picape para uso principalmente urbano, quer um veículo com bom desempenho na estrada e não quer abrir mão de conforto, certamente a Fiat Toro, principalmente nessa versão 2.4, será uma ótima opção. O único senão vai ser o caso de você precisar levar bastante carga na caçamba. Aí nesse caso será melhor você fazer uma opção por uma picape média. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever no nosso canal para acompanhar sempre as principais novidades. E até o nosso próximo vídeo. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.